de porta dentro de porta. Para aqueles, meu Pai, que estão precisando, meu Pai amado, Pai, que dá um trabalho, Senhor. Para aqueles que estão precisando, meu Pai, de uma oportunidade, Senhor da glória. O Senhor escancara, meu Pai amado, Pai querido. E venhas abrir, Senhor Deus, meu Pai, esta porta para que nós possamos entrar, Deus, e glorificar e exaltar o teu santo nome. Porque só o Senhor é Deus em nossa vida, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toma este culto na tua mão. Toma o pregador, meu Pai. Toma, meu Pai, os adoradores, meu Pai. Toma, meu Senhor da glória, as oportunidades, Senhor, que possa falar nos nossos corações. Assim, Deus, meu Pai amado, Pai querido, entregamos nas tuas mãos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Assim seja, Pai, seja feita a tua vontade em nosso meio. Fica à vontade, Espírito Santo. Senta do nosso lado, palestra conosco, Senhor, porque nós queremos, meu Pai, sentir, Senhor Deus, o teu abraço, porque tu já está na casa. Fica, meu Pai, à vontade. Assim, meu Pai amado, Pai querido, te agradecemos e glorificamos o teu nome, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja novamente. Amém. Em nome de Jesus, vamos louvar o hino da harpa 291. Aleluia. 291. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, com emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, temo meu amor proclamar. Levarei a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer
da cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa a trocar. Eu assim com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo levarei eu também minha cruz, por uma coroa a trocar. Aleluia, as palmas do Senhor. Vamos louvar mais um hino, 547. O rei está voltando. Glória a Deus. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira deste santo, esta vida já cessou. Do Senhor não se fez terminar em seu labor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para o santo trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo aos gemidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece ali no véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos canadar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Os gemidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual o som e nas águas nós ouvimos entoar, aleluias ao poder, vamos indo para o lar. Sim, o rei
está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os campos da Jordão. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar. A igreja agora. O rei está voltando. Aleluia. O rei. Glória a Deus. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando para os santos agradar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Que prazer, né, irmãos? E estarmos aqui nessa noite adorando a Deus e louvando o Senhor. Irmã Rita, que bom te ver. Aleluia. Você também lá, meu menininho lá. As irmãs adorando a Deus? Cadê? Vamos? Grupo de irmãs adorando o Senhor. Hoje tem um mascote. Vocês conseguiram ensaiar? Vai dar para tocar? Convite.
Sabe o que é isso? Isso é disposição. Amém? A Bianca está com a garganta inflamada, está com a garganta realmente assim, difícil de falar. Uma informação grande. E a Kátia ia chegar mais tarde, né? Porque eu até ia comigo, mas não chegou até agora. E aí a Tatiana falou, vou adorar a Deus. Né? E eu achei tão bonitinho. Quem gostou, diga amém. Amém. Eu fico feliz com isso. Vamos ouvir a palavra oficial, a leitura oficial dessa noite com o pastor Humberto. E ele pode dar uma explanada na palavra. E logo depois eu quero também ver o nosso irmão Carlos hoje dando uma palavra da parte de Deus. Amém? Amém. Quero saudar a igreja com o Pai Senhor, amém? Amém. Evangelho de João, capítulo de número 6. A partir do versículo 67. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim: então disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Podemos tomar a vossa assento? Que Deus abençoe a leitura da tua santa palavra aos nossos corações. Né? Essa palavra aqui, ela sucede a uma multiplicação que uma grande parte dos pregadores mencionam, que foi aquele milagre dos pães e dos peixes, registrado no mesmo capítulo, versículos antes. E é interessante de que isso aí traz um álibi. O próprio Cristo, por sua vez, na sua onisciência, ele repara que por intermédio de um milagre físico, o seu quadro de seguidores cresce de maneira monstruosa e assustadora. E certamente de que, para que a verdadeira essência da vontade de Deus tenha uma eficácia no coração alheio, ele toma uma iniciativa, ele atravessa o mar e tenta por algum espaço de tempo fugir daquela aglomeração, que por sua vez também era uma aglomeração destinada ao alvo errado. As pessoas seguiam a Cristo como as pessoas seguem nos dias de hoje, baseado naquilo que você faz e não naquilo que você é. O grau de amizade nem sempre ele é constatado na sua íntegra, em sua totalidade. Se a proporção de toma lá e dá cá é algo que seja de igual para igual. É interessante de que um cego não guia outro cego, um pobre não anda atrás de um pobre, a não ser que haja uma amizade contundente e eficaz. Mas não era isso que preocupava Jesus, porque ninguém melhor do que ele para saber o que pode esperar do ser humano na sua forma original. A questão era realmente fazer com que o quadro de discípulo aumentasse, não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade. E isso faz com que ele se distancia daquela aglomeração, vai para o outro lado do mar e ali permanece na procura do discípulo durante uma tarde praticamente inteira, onde certamente um deles teve uma ideia: vamos atravessar o mar, certamente lá pode ser que o encontraremos. E era de fato o que eles preveram.
E quando chegou, Jesus estava do outro lado do mar, quieto, assim, tranquilo, sereno. E um dos discípulos fala: Senhor, te procuramos durante toda a tarde e somente agora te encontramos. Então Jesus disse para ele: na verdade vos digo que vós só me segues pelos sinais que me vedes fazendo. Mas em verdade vos digo que eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer do meu corpo nunca mais terá fome. Quem beber do meu sangue nunca mais terá sede. Então Jesus começa um discurso pesado, completamente oposto, que vai aqui na contramão daquele milagre que ele havia realizado na multiplicação dos pães e dos peixes. Isso faz com que a identidade de cada um seja revelada e mostra para quem veio. E certamente quando eles olham os discípulos de Jesus, o discurso de Jesus, eles começam a ver que certamente ou Jesus sofria de bipolaridade, ou Jesus era esquizofrênico, ou gostava de reunir a multidão e depois espalhar. Porque a princípio o que Jesus faz, reúne a multidão, manda reunir a multidão, colocar a multidão organizada, multiplica os pães e os peixes, mata a fome de todo mundo. Aquilo ali já era o suficiente para satisfazer o desejo de todo mundo, que certamente gosta de ter pessoas aos seus pés dizendo que ele é o bom, dizendo que ele faz, dizendo que ele acontece. E quando Jesus viu que isso estava prestes a acontecer, quando na grande realidade não era esse o seu propósito de ser adorado pelo que ele fazia, mas pelo que ele era na realidade, e certamente Jesus, vendo na psicologia, olhando para a cara dos indivíduos e vendo de que o seu número de discípulos era grande, mas não devido ao caráter que ele tinha, mas o que ele poderia fazer, então Jesus se preocupa para que ele possa verdadeiramente revelar a sua verdadeira identidade. Então ele começa aquele discurso e eles vão embora, um por um. Mas ele de repente olha e vê que 12 haviam ficado. E ele simplesmente fala: e vós também não quereis ir embora? A Bíblia diz que Simão Pedro deu um passo mais adiante e falou: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Temos visto e crido que tu és realmente o Cristo, Filho de Deus. É interessante de que, com uma quantidade mínima de pessoas, Jesus fez o que tinha que fazer. Em meio à demora, em meio à contramão, em meio às idas e vindas, em meio aos altos e baixos, a obra do Senhor está sendo feita. Isso não é feita na sua totalidade de uma maneira onde certamente o nome do Senhor poderia ser mais glorificado. Não é porque Deus assim o quer, é porque falta intimidade da nossa parte para com Deus. Certamente a história poderia ser outra, sim, poderia ser outra, mas para que a nossa história mude, a nossa conduta também precisa mudar. A nossa história tem que ser escrita de uma maneira diferente, e nem sempre é Deus que escreve a nossa história, principalmente quando envolve a nossa fé. A nossa fé é escrita por uma caneta que só nós podemos escrever. Se você quer ir um pouco mais adiante com Deus, faça como aquele profeta que estava nas margens das águas, e certamente por sua vez certamente foi até o tornozelo, não queria ir um pouco mais adiante, pois não tinha intimidade, mas certamente outro vai até o joelho, outro vai até o lombo, outros são mais abusados e mergulha nas águas do oceano e vai até as plenitudes, das preeminências do Espírito, na intenção de escrever uma nova história de fé, de ousadia, onde Deus certamente não encontra limite para operar na vida daquele de que, por sua vez, na ausência ou na escassez de comida ou de abrigo, não deixa de glorificar a Deus. Existe uma lei que está estabelecida no céu e pouco conhecimento temos dela. E isso faz com que nós, na maioria das vezes, por mais espirituais que sejamos, abrimos a nossa boca para falar o que não deveríamos, por não entender o que Deus permanece, estabelece em nossas vidas. Isso fica difícil até mesmo para que determinamos o verdadeiro caráter de Deus em relação àquilo que a gente passa. Imaginem vocês que quando Deus, por sua vez, no céu, desculpa, estou pensando que estou fazendo a pregação final, acabei empolgando. Eu tenho isso comigo. Geralmente quem é o meu relógio é minha esposa, que fica ali sentado no último banco e faz assim, ó. Então, imagine Deus sentado no céu com a sua classe angelical de anjos, e de repente chega um que não era convidado, no sentido moral, mas no sentido legal ele era. Porque a partir do momento em que Deus estabelece princípios, se passar do princípios, entra uma outra questão. Mas não foi Deus, é o indivíduo que deu margem. Quando Deus fala para Adão, Adão me obedece, não me desobedece, forma de tudo.
mas tem uma árvore no meio do jardim dela, você não come, porque senão vai ser obrigado a existir uma outra lei e eu vou ter que dividir o território com uma outra pessoa pelo qual eu não quero dividir, que já foi expulso e que não tem mais direito. Mas se você der margem para ele, você passa a hegemonia para ele. Dentro dessa questão, eu vou ser obrigado a reivindicar os meus direitos e ele os direitos dele. Satanás não tinha direito a entrar no céu legalmente, mas moralmente tinha, porque a terra passou a ser não em totalidade, porque enquanto tiver um adorador de joelho no chão, Satanás não triunfa. E quem incomodava Satanás? Jó. Só um só. Era uma pedra. Eles tinham uma lei onde é claro de que naquela época não existia advogado. Quem reivindicava os seus direitos era você. Você ia até a autoridade e você era o seu advogado. Você levava um título sobre as suas costas. Satã, que quer dizer o acusador. A Bíblia diz que ele foi até Deus reivindicar os seus direitos. E que direitos seriam dele? Quando Deus falou, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, desvia do mal, ele falou sim, no entanto, não é por vontade dele, não é por vontade própria. Tudo dá a entender que você mantém a sua retidão, dando para ele tudo o que ele tem, tira o que ele tem, porque ele estava reivindicando o direito que era dele. Ele não tinha um triunfo na terra, porque havia um adorador que estava impedindo a sua maldade em sua totalidade se afastar pela terra. E ele foi até Deus reivindicar o seu direito. Ele não tinha um direito moral, mas um direito legal ele tinha, porque Adão havia dado esse direito para ele, e pelo direito que ele tinha, ele foi até a presença de Deus. E é interessante de que às vezes a gente até erra a dizer que Deus, por sua vez, não está nos assistindo, assistindo ele está. O problema é que, infelizmente, antes de existir a lei aqui, já existia uma lei que regia a corte celestial. E essa lei precisa ser respeitada. Ele está muito adiante daquilo que você pode pensar. E Deus falou assim: moralmente eu não tenho direito de estar aqui, mas legalmente você ganhou. Então faz o seguinte, vai lá e toca, tira tudo que ele tem. E assim Deus fez. É interessante que 7 dias e 7 noites já permanece calado, do lado de fora da sua casa com os seus amigos. O seu único consolo, um caco de telha. Seu único amigo. Havia mais 3. Era amigos. Diziam verdade? Sim, e Jó, em verdade. Às vezes a gente costuma dizer que Jó estava inocente, seus amigos eram seus avós. Não. A questão é o seguinte: é que uma certa feita desce um paraquedista lá do alto. Na sua ansiedade, o seu paraquedas fica preso numa árvore. Então de repente passa um crente embaixo dele. Ele falou: ô amigão, dá uma ajuda aqui. Aí falou: sim, eu vou te tirar daí, mas tu tá preso aí, né? Eu falei: tá vendo, tô preso. Falei: eu vou te tirar daí, mas eu tô vendo que tu soltou de paraquedas, que o avião passou por mim quase agora, não foi isso? Agora pode me tirar daqui? Eu vou te tirar daí, mas eu tô vendo que é major, tô vendo a divisa. Ele falou: sim, tá bom, mas deixa eu te perguntar uma coisa, você é crente, né? Senhor, como é que deu para perceber por causa da Bíblia? Não, porque tu fala tanta verdade sem importância nenhuma. Assim estavam fazendo os amigos de Jó. Diziam a verdade, mas não tinha necessidade de estar dizendo, mas não diziam mentira, era a verdade. Porém, em um momento inapropriado. Mas eles diziam a verdade. Jó, no entanto, dizia mentira. Sim. Jó diz no capítulo 23, do versículo 6: porventura, se discutir comigo, discutiria como Deus? Porque se discutir como homem, fica ruim para tu. Ou seja, Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Em um determinado acontecimento, ele disse que se ele fosse até Deus, ele daria um murro na cara dele. E quando Deus se manifesta para questionar Jó, Deus pergunta se ele sabe de tanta coisa e começa a lhe fazer perguntas. É engraçado que, me respondendo do jeito que você responde, dá a entender que você sabe mais do que eu. Você não sabe da missa o texto em outra parte. Mas eu quero te fazer algumas perguntas e você, com toda a sua inteligência, certamente vai me responder. Onde você estava quando eu estabeleci a terra, fiz os cordéis, estabeleci os braços e fiz os mares? Onde é que você estava? Fala-me onde é que você estava. Faça-me saber. E Jó não tem como responder. E Jó, pelas palavras de Deus, se cala. Mas certamente se cala, não querendo se calar, mas atribui a Deus o que é de Deus e certamente fica na sua forma minguada. E tendo Deus que Deus havia calado a boca de Jó pelas suas palavras, agora sim, que eu te calei pelas minhas palavras, mas as minhas palavras não é o suficiente para acalmar
arrumar o seu comportamento, vem que eu vou te mostrar mais alguma coisa. E certamente mostra para Jó, Deus na sua forma humana, lutando com os gigantes. Certamente foi um bactério e um outro monstro, mas Deus mostra a dificuldade para enfrentar aqueles monstros. E Jó vê. Em outras palavras, irmãos, se Deus quiser massacrar Satanás, ele pode massacrar, mas existe uma lei que Deus não passa por cima dela. Então não seria um conflito, seria um massacre. Então Deus havia de respeitar a lei que, por sua vez, ele havia estabelecido, e essa lei rege a corte celestial. Então Deus não botou Jó simplesmente para brincar, ou tão somente para fazer hora, ou qualquer outra coisa dessa natureza. A questão é o seguinte, é que Deus havia sido desafiado por o maior inimigo do homem, dizendo de que ele não tem nada de ti. O que sustenta ele na sua retidão e na sua sinceridade é o que tu acrescenta na vida dele. Irmãos, Deus não teve uma outra opção a não ser permitir que o acusador tirasse tudo para mostrar para o diabo que ele estava errado e que Jó adoraria ele de uma forma ou de outra. Há ocasiões em que Jó falou que não deveria falar, impulsionado pelos seus amigos, talvez, mas falou. Mas Deus, por sua vez, sabe que ele não pecou. Então, irmãos, tem coisas da nossa vida que é difícil entender, é amarga, dói, mas é necessário saber uma coisa. A Bíblia diz que assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os planos do Senhor, mais alto do que os nossos, e os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Amém. Então, por mais que você queima a cabeça pensando e deixando de pensar, você nunca sequer vai arranhar o pensamento de Deus. No Evangelho, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 30, a Bíblia diz: quem sequer foi o conselheiro de Deus, ou quem deu a ele para que por ele possa ser ressarcido, ou quem entrou sequer em sua mente, porque por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Quantos pode dizer amém? Amém. Quem não disse amém não concorda, é assim mesmo. As pessoas quando você não concorda por livre e espontânea vontade, você concorda por livre e espontânea pressão, porque Deus é Deus, amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Rapaz, esse cara vai falando e eu vou esquecendo da vida. Eu até fico com raiva quando ele acaba. Né? Quem recebeu, diga amém. Amém. Que palavra boa, irmão. Você podia pregar, viu? Não tem problema não, pregação é no meio do culto também, não tem problema. Se você aceitar, porque eu estava me alimentando dessa palavra. Louvado seja Deus. Pastor Carlos, vem cá. Antônio, logo depois você também. Venha falar uma palavra. Depois dessa, né? Te deixei na mesa. É difícil, né? Também. É difícil, fica muito difícil. Certo. Irmãos, fala o quê, né? Nós estamos cheios. Estamos cheios. Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque nós podemos receber de Deus grandes coisas, né, irmãos? Irmãos, na última semana que nós estivemos aqui, sinceramente, eu não gostaria de estar no lugar desse meu amigo e pastor Walter, né? Há 15 dias nós estivemos aqui e nós recebemos aquela tal notícia, a igreja ficou abatida, nós ficamos abatidos, e na semana passada eu não pude estar aqui, já justificando que minha esposa foi levar uma mensagem no culto de crianças lá em Caxias, e por lá nós ficamos e adoramos a Deus, e não deu para vir aqui. Mas eu fui para casa, né, irmãos? Como eu sempre falo aqui na nossa casa, eu tenho lá na minha casa, junto com a minha família, com meu filho, né, ele está ali fora, e nós oramos, e ele toda noite, toda vez que nós terminamos a oração, ele fala amém, ele é que dá o amém final. E eu fui para casa, né, com aquela mensagem, aquele culto que foi pesado. Nosso culto de semana, há 15 dias passados, foi pesado. Nós estávamos com o espírito contrito, porque nós não esperávamos o que aconteceu no Brasil.
E eu fui para casa, eu comecei a orar e comecei a meditar, né? Eu comecei a pedir a Deus algumas respostas essas que eu não ia ter, né? Não adiantava eu ligar para o meu pastor, porque ele também estava sentindo muito, a igreja estava sentindo muito, e eu fui para Deus: o que está acontecendo, o que aconteceu, por que nós ficamos assim, né? Por que isso aconteceu de uma forma tão inesperada na nossa vida? E aí eu me lembrei de um povo, né? Um povo que vivia na servidão, um povo que clamava, um povo que pedia, um povo que implorava, e que Deus mandou sim, enviou alguém para tirar ele daquela servidão. Os irmãos conhecem bem essa história, né? O nosso irmão Moisés, né? Não tenho a competência desse homem, por favor, não me compare, por gentileza, né? E Deus enviou aquele homem, e aquele povo saiu daquela terra e começou a caminhar por longos tempos no deserto, né? Nós vamos verificar que, já chegando próximo, né, da grande vitória, eles avistaram de longe um grande exército que era muito poderoso. Se nós formos comparar, entender, né, fazer essa comparação com os dias que nós estamos vivendo, não é muito diferente, né? E eu comecei lá na minha casa com a minha esposa, nós começamos a conversar, nós conversamos muito sobre isso, nós começamos a orar desta forma: Senhor, o mar está na frente, nós não podemos mais voltar, nós não temos mais como voltar, irmãos, nós não queremos mais voltar, não queremos mais voltar para a servidão, nós queremos continuar a nossa caminhada. Nós sabemos que luta nós vamos ter hoje. O nosso pastor deu uma escola dominical falando sobre isso, né? Nós vamos ter, pela fé, nós vamos ter mais 4 anos de grandes vitórias para o Brasil. Isso assim eu creio, porque o nosso Deus está agindo em nosso favor, não porque merecemos, nós não merecemos, irmãos. Quando eu estava lá orando a Deus, eu fechei meus olhos e falei: Senhor, nós não temos o que questionar contigo em relação a tudo que está acontecendo conosco. Nós não temos como questionar. Isso eu chamei a minha responsabilidade, que o que está acontecendo no Brasil é um despertamento para nós crentes. Nós estávamos muito mal acostumados, né? Saíamos, voltávamos para casa, víamos adorar a Deus aqui nas 4 horas, nas 2 horas, e voltávamos para casa. Hoje, todo crente que se preza está muito preocupado, está orando muito pelo Brasil. Muito, muito, muito. Inclui nas suas orações, manhã, tarde. Eu incluo na oração da manhã, do dia. Eu falei assim: Senhor, eu não sou Daniel, né, que ora 3 vezes por dia. Mas, irmãos, a todos os momentos que eu tenho na minha vida, até mesmo quando eu vou meditar na condução, eu levo minha oração para o Brasil. E ali estava aquele povo, né, diante daquela situação, e um grande mar na frente. E vocês sabem, né, o que o Senhor aconselhou a Moisés: por que está olhando para trás? Por que vocês estão com medo? Diga ao povo que marchem. E nós precisamos marchar. Nós precisamos marchar, irmãos, né? E eu estava também no outro dia, hoje mesmo eu estava lá na minha casa da minha mãe, nós estávamos conversando. Existe um grupo muito grande que está virando noite, estão virando noite nas portas dos quartéis, estão sofrendo. Ontem mesmo, naquela chuva, houve aquele problema todo, e tem um grupo lá, irmãos. E nós, o que nós estamos fazendo? Aí eu me reportei, quando Davi, né, ele foi sitiar no Ciclac, e teve um grupo que ficou, né? Ficou lá, e alguns que veio, quando veio o despojo, né, alguns falam assim: ó, eles não são merecedores não, mas Davi fala o quê? Não, esses aí ficaram o quê? Guardando a bagagem. Irmãos, nós que não estamos lá, vamos ficar guardando a bagagem, vamos guardar a bagagem, irmãos. Vamos orar por aqueles que estão lá, louvado seja o nome do Senhor. Vamos interceder, aleluia, para aqueles que lá estão na frente de batalha, para que eles tenham força, né? Nós temos nossos motivos, né? Eu tenho meu filho, os irmãos têm, nós temos os nossos motivos, mas tem um grupo que está na frente de batalha, louvado seja o nome do Senhor. E para não ficar só em minhas palavras, eu não vou me estender muito, em Êxodo capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, né? O cântico de Moisés ao Senhor.
o cântico de Moisés ao Senhor. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou. Irmãos, essa vitória não vai ser para nós sairmos depois dizendo: olha, nós vencemos. Não, quem venceu foi o Senhor. Essa peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que gloriosamente triunfou, lançou no mar vermelho o cavalo e o seu cavaleiro. Né? Se os irmãos puder fazer a coisa ficar contemporânea, os irmãos vão entender bem quem é o cavalo e quem é o cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e Ele tem se tornado a minha salvação. O Brasil está passando por isso. Ele é o meu Deus, portanto o louvarei, e o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra, Jeová é o seu nome. Irmãos, o Senhor proverá. O Senhor proverá. O nosso eloquente pastor falou aqui palavras muito sábias que nós não entendemos, e eu costumo dizer: não me cabe a forma, irmãos, me cabe crer que o Senhor vai nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor, e que nós fiquemos com essa palavra e com toda a liturgia que o nosso pastor trouxe aqui na frente. Eu agradeço essa minha rica oportunidade em nome de Jesus. Você que traz o seu dízimo e sua oferta, pode trazer aqui na frente, para a glória de Deus. Eu vou adorar o Senhor. Logo depois o Antônio, falando em Antônio, irmãos, quem comeu o caldinho dele na quarta-feira? Quem comeu? Ângela Torres, você precisa vir mais às quartas. Foi sexta dessa vez, né? Sexta-feira. O culto estava uma delícia, e depois do culto, melhor ainda, foi bênção, viu? Graças a Deus, culto gostoso. Depois do irmão Antônio, Kátia, um beijo na flor, tá certo? Você já pregou esses dias? Está pregando, mas a agenda dessa menina tá. Vocês estavam lá em. Aonde? Não, agora esses dias lá no amigo, quando você até me ligou. Mas tem aquele bairro, como é que é o bairro? Campos Elíseos. Aquele menino é muito meu amigo. Ele ainda está fortinho assim? Muito meu amigo, muito meu amigo. Então vamos adorar a Deus enquanto você traz a sua oferta. Uma música bem conhecida. Vamos. Procurei por ti, não encontrei. Dentro da canção aí. Procurei nos países e perdido não achei. Procurei na rua, tu não estavas lá, mas não cansei, continuei a procurar. Fiquei desesperado, adoeci, e no sofrimento encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te alcançar. Com fé eu encontrei, e vivo ao teu lado dia a dia. Amo o Senhor. Essa canção tem a ver com a nossa escola dominical. Essa canção tem a ver com a palavra que o nosso irmão falou aqui. Essa canção tem a ver com procurar e não encontrar Jesus. Essa historinha aqui aconteceu na vida de cada um de vocês.
Muitas das vezes a gente procura Cristo e não consegue encontrar. Aí as pessoas tentam indicar um caminho, qualquer caminho, mas não é o caminho verdadeiro. Até que você acabe encontrando o verdadeiro caminho. E aí você começa a viver a sua fé. E é isso que a gente tem que viver. Viver essa canção. Amém? Procurei por ti, vai. Procurei por ti, não encontrei. Aleluia. Procurei nos bares e no vício não achei. Procurei na rua e tu não estavas lá, mas não cansei, continuei a procurar. Fiquei desesperado, adoeci, e no sofrimento encontrei amigos que me ensinaram a te procurar e a te encontrar. Agora, Deus, na esperança eu tive fé. Aleluia. Com fé eu encontrei. Hoje vivo ao teu lado todo dia. Te amo, Senhor. Faça o próprio. Vem cá, Antônio. Logo depois vem pra casa. Aleluia. Irmãos, vigília, mini vigília sábado. E teremos surpresa depois da mini vigília. Então venha para as duas bênçãos, a bênção 1 e a bênção 2. Mas venham estar conosco adorando a Deus, tá certo? Teremos um pregador aqui. E depois também, não vou dizer o que vai ter. Vou ficar quieto. Só vai vir quem? Você vai receber quem vai vir. Só que o cozinheiro vai ser o Antônio. Olha aí. Responsabilidade, né, Márcio? Mas cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. 1 Timóteo 4 e 5. E diz assim a palavra do Senhor: porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com orações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amados, muitas das vezes pessoas correm atrás de uma vida boa e acredito que para viver bem é preciso de muitas coisas que ainda não tem. E nessa corrida desenfreada por ter sempre mais e mais, sejam bens materiais, conforto, amigos, conhecimentos, etc. Se esquece daquilo que já possui, daquilo que está tão perto, que muitas das vezes nem lhes dedicam a devida atenção. Existe um poeta que diz o seguinte: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar bem do seu jardim. Cuide bem dos seus jardins para que elas venham até você. E eu não sei de que forma você veio parar aqui,
Mas eu creio que cada um de vocês aqui presente foi escolhido, separado para fazer parte desse jardim. E creio também que o grande Criador do Universo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escolheu, separou, capacitou pessoas para cuidar desse jardim, dando todos os nutrientes necessários para cada plantinha, para que vocês cresçam e que deem frutos e que, se possível, que permaneçam. Enfim, amados, Deus já nos deu tudo o que precisamos para o dia de hoje. E o amanhã, com certeza, Deus proverá, pois a Ele pertence cada dia de nossas vidas. E lembre-se, cada minuto que passa é um milagre que não pode mais ser repetido. Portanto, amados, seja qual for a situação na qual você se encontra hoje, saiba que Deus está no controle do seu dia e cuida de todas as suas necessidades, seja na alegria, seja na dor. Tenha certeza de que este é o melhor dia de nossas vidas, pois foi o Senhor quem o fez. E nunca se esqueça, amados, entregar-se a Jesus Cristo não é uma opção, é uma necessidade. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Viu, irmãos? O negócio aqui está estreito hoje, né? Vamos adorar a Deus de novo? Vamos adorar? Quem conhece aquele hinozinho comigo? Glória para sempre. Eu tenho que aproveitar esse hino aqui. Né? Olha, ele fica todo sorrindo. E quando ele está aqui, a gente aproveita, né? E nós estamos dentro do horário. E hoje já tem mensagem aqui para todo mundo ser salvo, se for o caso. E aí a gente vai intercalando e vai para a glória de Deus. Vocês conhecem esse hino? Glória para sempre o poder de Deus? Quem conhece? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu, eu livro abrirá. Quem sabe vem comigo? Os céus, a terra, o mar, e tudo que nele há. Aleluia! Que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. O joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. De novo, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto, tem um forte. Ele é o Senhor.
Como disse meu grande amigo Jó, que eu aprendi com ele isso, venha dar um beijo na flor. Mas não tenha pressa. Transmita. Quer na Bíblia? A paz do Senhor para os irmãos. É sempre gratificante, né? Estar domingo aqui com os irmãos. E eu dou essa prioridade sempre de estar aqui adorando. Faz falta o dia que eu falto domingo aqui. Pode ter certeza, se eu voltar um domingo aqui é por causa de alguma enfermidade, né? Porque eu estou pregando fora. E quando a gente falta assim, parece que a gente fica assim, aquele vazio com a minha casa, ainda que a gente está pregando em outras igrejas, mas eu gosto de estar no meio dos meus irmãos. E eu quero adorar, pastor. Pastor Humberto, os irmãos já alimentaram bastante nós aí. Eu quero tentar adorar nessa noite e que eu lembre toda a letra desse louvor e peço os irmãos que me ajudem nessa noite a adorar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E seu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em
Aleluia. Aleluia. Não vou cantar. Até eu encontrei isso aí, ó, os alfarrapos dos colinhos antigos. Muito bem. Existe um profeta na palavra, chama-se Abacuque. Abacuque viveu uma situação em que, particularmente, a gente tem passado por ele nos tempos de hoje, com alguns porquês da vida. E quando eu olho os 3 capítulos de Abacuque, ele é muito bem dividido. O primeiro, o segundo e o terceiro capítulo são muito bem divididos. Existem umas perguntas no primeiro, existem as respostas no segundo, e existe um arrependimento, uma oração no terceiro, que para mim é uma das maiores orações. Não vou dizer as melhores, porque oração não tem melhor, mas uma das maiores orações que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Você veja, por exemplo, que existe uma oração tão pequena, mas tão pequena, que você nunca ouviu, mas ela teve uma resposta imediata, que foi a oração de Neemias quando estava na frente do rei. E o rei, ele estava com os olhos, com o rosto triste, o rosto abatido, e o rei pergunta a ele: por que você está assim? Não era para ele estar daquele jeito? E ele diz que: e eu orei ao Senhor. Que oração foi aquela? Uma oração a jato. Ele orou a Deus e já respondeu. Quer dizer, ele falou assim, no mínimo ele deve ter dito: Senhor, me dê palavras. Senhor, tenha misericórdia de mim, me dê palavras nessa hora. Eu acredito que foi a oração que ele deva ter feito, e Deus o respondeu imediatamente quando ele contou o que estava acontecendo com a sua família. Abacuque está encontrando essa mesma situação, está vendo as injustiças da vida, que ele acha ser injustiça, está vendo as coisas que ele não concorda, né? E você vai ver em algumas partes, principalmente no versículo do capítulo 1, que ele começa a perguntar por que essas coisas estão acontecendo conosco. Eu vou tentar não passar o que Abacuque pede no primeiro, mas vou tentar transportar para os nossos dias. Por que o ímpio tem mais condição e mais alegrias do que nós? Por que muitas das vezes a gente vive numa pobreza, vive numa situação difícil, e os ímpios têm as suas vidas regadas, né, de certas situações financeiras? Por quê? Por que nós que servimos a um Deus que é Deus do olho da prata, estamos sempre orando pelas nossas misericórdias, e estamos vivendo situações difíceis, de lutas dentro de nossa casa, de luta dentro dos nossos lares? Por que o ímpio ele tem uma condição, muitas das vezes a maioria tem uma condição financeira absurda, e fazem com que a vida da gente pareça uma luta eterna? Será que nós fomos feitos para lutar eternamente? Ou será que nós fomos feitos para realmente viver, vamos assim dizer, né, na mendicância da oração, ou no joelho pedindo a Deus que abra a porta? Por que essas coisas não acontecem com os ímpios e vêm acontecer conosco? Por que o Senhor tem que mandar para mim alguém para nos corrigir, que são ímpios? E aí nós é que vamos pagar. E ele vai fazendo uma porção de perguntas dos porquês. São porquês que as coisas aconteceram desse jeito. Por que o Senhor não enxerga, não olha mais para os santos da terra, para os fiéis da terra? Por que o Senhor não cuida mais? Por que ele começa os porquês, irmãos? E esses porquês muitas das vezes fica na mente da gente e enfraquece pessoas que não estão alicerçadas por causa dos porquês. A Bíblia, no capítulo 1 de Abacuque, ele vai falar dos porquês. E ele vai perguntar a Deus: por que a gente é perseguido? Por que a gente sofre? Por quê? Deus não teria justificativo para ele, não precisa justificar nada. Mas o que eu achei interessante é que Abacuque não termina aí, ele sobe numa torre de vigília. E diz a palavra que ele sobe na torre de vigília e fica lá em cima, quietinho. Ele disse: eu esperei na torre de vigília que ele me respondesse.
Quer dizer, na verdade, ele orou os seus porquês e falou: agora eu preciso saber alguma coisa, ele tem que me dizer alguma coisa. E subiu na torre de vigília, lá em cima ele ficou querendo saber o que Deus tinha que dizer para ele. O que eu achei interessante é que Deus, além de falar um zai para ele, mas Deus fala uma coisa para ele e para nós no tempo de hoje. Ele diz assim: Abacuque, escreve, eu vou dizer a palavra de hoje, né? Mas ele disse: escreve num lugar onde todo mundo passa correndo, escreve bem alto para que as pessoas enxerguem. Mas enxergue bem, quer dizer, eu começo a entender que foi o primeiro outdoor, né? Que a Bíblia narra. Ele diz assim: escreve aí, ó, e o justo pela sua fé viverá. Escreve isso. Escreve isso para que as pessoas passem correndo e entendam isso. Não há necessidade dos nossos porquês, há necessidade de ter fé o suficiente, porque é ela que vai fazer com que a gente passe todos esses porquês que você está me dizendo. Os ímpios têm carros, os ímpios têm cavalos, mas eu vou dizer uma coisinha para você. Sabe o que você tem? Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas você tem a riqueza, tem isso. Ei, você vai andar numa cidade de ouro, aonde eu tenho preparado para você. Ei, por que a gente não... Abacuque, escreve bem grande. O que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, depois, sendo conhecedor dessas palavras, vai em 3 cartas suas. Eu até anotei aqui as cartas, eu não tenho essa memória absurda que esse menino tem, então eu tenho que anotar tudo, né? Lá em Hebreus capítulo de número 10, versículo 38, ele vai dizer: e o justo pela sua fé viverá. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer: ei, o justo pela sua fé viverá. E lá em Gálatas capítulo 3, versículo 11, Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo: o justo pela sua fé viverá. Ele escreve isso nas 3 cartas, para que nós entendamos que o que faz a gente viver é a fé que nós temos no Filho de Deus. O justo pela sua fé viverá. Não temos que ficar nos preocupando se o cara é rico, se o cara é isso, se estão no nosso calcanhar, se nós somos perseguidos. Não temos que preocupar com o nosso vizinho que está botando o som alto, perturbando a gente, ou o nosso patrão que pesa no nosso pé. Nós não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar em dizer o seguinte: coloca tudo em oração, coloca as tuas ansiedades, escreve todas elas sobre mim, que eu vou ter cuidado de tudo isso para resolver. Muitas das vezes, irmãos, a culpa é nossa mesmo. A culpa é nossa, porque nós temos a Bíblia que nos dirige, nós temos a Bíblia que nos guia, nós temos a Bíblia que nos orienta, e a gente não deixa, e a gente não cumpre o que está aqui. Por mais que a Bíblia faça com que a gente viva um pouco mais da humildade, porque a humildade, ela é princípio para a nossa vida. Os humildes herdarão o reino de Deus. A necessidade de nós entendermos isso. E tem algumas regras que é importante. Então, se a gente cumprir o que aqui está escrito, vai dar tudo certo. Mas ele começa a dizer já no capítulo 2, quando ele escreve isso, ele vai dizer aqui, um primeiro ai, no versículo 6 do capítulo 2, ele vai dizer: Abacuque, ai daqueles que multiplicam o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Irmãos, a pior coisa que tem é a gente carregar sobre nós culpa dos outros. Não se prenda a isso. Resolva. Não deixe as coisas acontecer. Resolva. Porque a gente fica carregando peso. Outro ai que ele vai dizer aqui: ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Ai daquele que adquire bens para a sua casa mal adquirido. Pensa bem. Precisa explicar isso aqui? Não. É só nós entendermos bem. Ele vai dizer, o outro ai, ele vai dizer: ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com iniquidade. E ele começa a justificar algumas coisas para Abacuque no capítulo 2, que Abacuque dá uma despertada. E aí vem um desfecho maravilhoso. É que quando Abacuque começa a entender Deus,
Começa a entender que o que Deus está querendo é que nós estejamos debaixo da sua graça, debaixo do teu nome, e crer nele, confiar nele. Nós somos crentes, mas não confiamos em Deus, irmãos. Nós somos crentes e duvidamos do seu poder. Nós somos crentes e vamos dizer que Deus não abre mais mar vermelho. Nós somos crentes e podemos dizer que Deus não faz mais machado flutuar. Nós somos crentes e não conseguimos mais expulsar demônio. Que isso? Nós somos crentes e cremos que podemos fazer coisa muito maior do que Jesus fez, porque Ele mesmo disse isso. Mas por que Ele disse isso? É simples. Ele disse: porque eu vou estar no Pai e intercederei por você. Então você pode fazer. Por que eu não faço? Porque a culpa é minha. A culpa é minha. E Abacuque vai começar a entender isso. E aí ele vai chegar aqui e vai dizer para mim, uma das maiores orações, como eu disse, ele vai dizer aqui no versículo 16: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque era isso que ia acontecer lá no capítulo 1. Aí ele vai dizer no 17: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Pense bem no desastre que ele está dizendo aqui. Ainda que não tenha o que comer, ainda que não tenha como sobreviver, ainda que nós estejamos a fio da espada, ainda que as plantações não vão dar aquilo para nós comermos, ainda o que tenta roubar a nossa fé, ainda o que tenta nos aprisionar por ela, ele vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É só isso que a gente tem que aprender. Só temos que aprender o versículo 16 e 17 do último capítulo de Abacuque. O resto é conversa, porque a gente já sabe dos porquês que a gente fica fazendo. Amém, irmãos? Leve isso para casa, que Deus abençoe a sua vida. Você tem uma semana abençoada na glória do Pai do Senhor. Que a gente que nós venhamos a viver uma vida cristã verdadeira e tranquila na presença de Deus. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Terminando, irmãos, domingo, Santa Ceia, amém? Vamos tomar Santa Ceia, participar dela. E quarta-feira estaremos aqui com o ensino, né? Está aí eu peço que os irmãos para divulgar lá no seu status aquele panfletozinho que eu mandei. O pastor William Alves não está aqui hoje, porque ele tinha um compromisso numa igreja, tá? Ele já tinha falado comigo. Então, na sexta-feira o nosso culto vai estar aqui normal, abençoado para a glória de Deus. E domingo não teremos escola dominical e o culto começa às 18 horas. Amém? Essa semana vocês tenham uma semana de vigilância, certo? De muita vigilância. Oramos pelo nosso país. Não esqueçam de orar pela situação que o nosso país está passando. E eu comprei agora uma bandeira de Israel para nós colocarmos aqui junto com a nossa. E eu vou tirar essa. Eu estou tentando arrumar essa daqui de Jesus, que eu gosto muito desse panfleto, e vou ver se eu coloco ali na frente, em algum lugar, para ela entrar aqui junto da bandeira do Brasil. Nós temos duas nações, irmãos, a espiritual e a material. A material é o brasileiro, é o Brasil. E a espiritual é Israel. Amém? Oremos por Israel. Porque todas as coisas da vida da gente, a gente tem que apontar para Israel. Veja o que está acontecendo lá e vamos entender o que está acontecendo no mundo. Tá bom? Beijo no coração de todos. Sábado, obrigado, minha filha. Sábado às 21 horas estaremos aqui adorando a Deus. Amém? 21 horas. Venham estar aqui conosco. Bom Sucesso vai estar aqui conosco. Traga alguém, tá certo? Batismo com o Espírito Santo. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo, tanto no sábado quanto no domingo, depois do culto, depois da Santa Ceia, tá bom? Você que não é batizado com o Espírito Santo, glória a Deus.
Fala, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Se prepare essa semana. Busca o Senhor. Jejue. Né? Temos exemplos aqui grandes. Vocês, alguns aqui sabem o que aconteceu com o filho de Jorge. Né? Eu já contei isso aqui esses dias. Sim ou não? Não? Ninguém falou nada? Então, o filho de Jorge, ele tinha 7 anos de idade. E chegou lá no gabinete e disse que queria ser batizado com o Espírito Santo. Ou queria ser batizado nas águas. 7 anos. Ele entrou no gabinete, simplesmente abriu a porta, Carlos, e falou assim: pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Oh, perdão, eu quero ser batizado nas águas. Eu falei, mas teu pai sabe disso, né? E eu dando um gabinete. Mas ele entrou assim: teu pai sabe disso? Eu já falei com ele, eu quero ser batizado nas águas, e ele disse que é para falar com o senhor. Então eu quero ser batizado nas águas. Eu falei, tá bom, mas tu tem certeza disso, da sua salvação? Eu falei, tem. Você sabe que ser membro é mais responsável, eu sei. 7 anos de idade, rapaz. Ele tinha um boquinha mole. Eu falei, tá bom, meu filho, eu vou te batizar nas águas, com uma condição. Ele, qual é a condição? Que você seja batizado com o Espírito Santo primeiro. Eu joguei a peteca pro mestre, certo? Eu não sou de ferro. Falei, se o Senhor batizar ele, eu batizo nas águas. Se o Senhor não batizar... E aí, irmãos, ele foi para a escola no dia seguinte e disse, professora, eu vou ser batizado nas águas. Ela, vai, meu filho, vai, porque domingo eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Quem se lembra disso aqui, irmãos? Você se lembra? Lembra? E aí eu falei, de Deus também, né? Eu falei, vai ser batizado com o Espírito Santo? A professora perguntou a ele disse, vou ser batizado com o Espírito Santo no domingo. E depois eu vou ser batizado nas águas. Eu falei, 7 anos de idade, gente, o que eu vou fazer mesmo? Tem que jogar, tem que resolver. A vida tem que ser resolvida, irmãos. E aí começou aquilo. Foi uma vigília no sábado, não foi nem no domingo. E o negócio aqui pegou fogo, a igreja pegou fogo. E aí, na hora que eu botei a mão em cima do menino, Jesus Cristo, a linguinha do menino, e o menino foi, daqui a pouco, caiu para trás, a gente segurou ele, e ele ficou deitado ali em cima do altar, assim, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu não aguentei, velho, comecei a chorar, porque eu estava vendo Deus confirmando, e agora eu vou dizer para essa criança que eu não vou te batizar nas águas, porque entre aspas, em algum lugar nós se batizávamos acima dos 12 anos, né, cara? E agora? Falei, cada caso é um caso. Aí liguei para o pastor Eliezer, contei a história toda para ele, Eliezer falou assim, batiza o menino. Batiza. Aí quando foi batizar o menino, contou a história dele toda lá na frente da igreja, na sede. Aí chegou para o menino e perguntou, você quer ser batizado por quê? Ele falou, eu quero ser batizado porque eu quero estar mais próximo de Jesus. E foi batizado. Você pode ser batizado domingo. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, que Deus abençoe você. Deus é Deus das crianças também, irmãos. Deus quer que as crianças sejam cheias do Espírito Santo. Aleluia. Leva essas palavras para casa. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelas maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas. Eu quero te pedir, Pai querido, que o Senhor esteja conosco nas decisões, que o Senhor esteja conosco em todos os caminhos que a gente deva seguir. Só o Senhor sabe como a gente se preocupa com a tua casa. Pai querido, toma nas tuas mãos os teus filhos, que eles estejam em paz uns com os outros, porque o Senhor não quer ver seus filhos atribulados um com o outro. Pai querido, toma nas tuas mãos, fale ao coração de cada um dos teus filhos que aqui estão. E o Senhor prepara os seus filhos para a semana da Santa Ceia. Pai querido, em nome de Jesus, nós te amamos de verdade e estamos prontos a estar debaixo da tua vontade. Muito obrigado por tudo. Leve-nos para a casa aqueles que estão de carro, repreenda o demônio da estrada, seja conosco em nome de Jesus. O povo de Deus pode dizer amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós que aguardamos a vinda de Jesus. O povo de Deus diz amém.
Amém. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Já de novo. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus examine o nosso coração, quebrante a nossa vontade, destrua a nossa inimizade contra Deus, produza em nós um profundo e verdadeiro arrependimento e faça os nossos olhos se fixarem no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.